Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 5 de março. Agora na Espanha, meio-dia e 2. No Brasil, 8 e 2 da manhã. Gente, a BTC aqui no gráfico diário, ancorado pela média móvel de 200 períodos, segue dando vigência a uma cunha triangular. O fundo daquela mega olhada do dia 3 de março ficou em 21.971. O fundo de ontem ficou em 22.157. E o fundo dessa madrugada até agora é 22.189. Fundos ascendentes, de uma maneira geral, todos os fundos estão ascendentes. Os topos também, de uma maneira geral, descendentes. A gente claramente está se aproximando do bico dessa cunha triangular. Isso aqui é uma clara acumulação triangular. Agora eu vou pular para o diário ancorado no canal de Keltner e na própria nuvem de Shimoku. A gente segue aqui respeitando a nuvem cuja linha superior está escalando de baixo para cima, dando vigência ao bico dessa cunha triangular. Se a gente superar a mediana do canal de Keltner, que está em 23.130, aí a gente vai buscar, muito provavelmente, esse número de ouro aqui em 25.250, que foi a nossa resistência mais impactante e que é o topo dessa subfigura triangular. Se passar 25.250, explode para 30 mil dólares. O diário segue com RSI estocástico absolutamente sobrevendido. Agora eu vou pular para o 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal. Vocês vejam que depois que a gente forma um degrau descendente ou ascendente, aqui formou um degrau ascendente, é normal o ativo beliscar aqui o patamar da VWAP da semana anterior. A gente virou de forma descendente, deu uma beliscada aqui no patamar da VWAP da semana anterior. Então, o mais factível é que a gente volte aqui para 23.200, a gente deu uma beliscada aqui e a partir daqui a gente desenhe a personalidade da banda de VWAP semanal dessa semana que está se iniciando. No intraday, a BTC tá um reloginho. Basicamente, a gente dá um beijinho na upper, volta para VWAP, dá um beijinho na lower, volta para VWAP. Ontem, todos os sinais na sala de sinais e no copy trade fecharam no lucro, no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Mesmo com toda essa volatilidade da BTC, os assinantes estão colocando lucro no bolso. Enfim, na seara fática, uma grande transferência de USDT, de dólar Tether, está acontecendo entre a rede Tron e a rede Ethereum. Cerca de 1,6 bilhão de USDTs estão migrando da Tron para a ETH. Alguns analistas, a responsável pela Tether, a Bitfinex, não esclareceu exatamente qual seria o motivo dessa transferência de tokens TRC20 rodando na rede Tron por ERC20 rodando na rede Ethereum. Mas alguns analistas dão conta de que essa troca tem relação com a explosão das camadas 2 de validação, Polygon Matic, Optimism, que precisam do lastro, de mais lastro rodando como o ERC20 e rodando como TRC20 na rede Tron, não poderia suprir as necessidades das segundas camadas de validação. Vamos ver como essa história vai se desdobrar. Mas na minha leitura é uma movimentação normal. Não há cancelamento de dólar Tether. Só há migração da rede Tron TRC20 para a rede ETH ERC20. E o vencedor do hackathon BNB Chain acusa a Binance de roubar a sua ideia de criação de NFTs com base em inteligência artificial. Chatcasso acusou, que ganhou o prêmio Hackathon BNB Chain, acusou a Binance de fazer uso da sua ferramenta de forma descarada, copiando a sua ideia. O CZ, em 1º de março, anunciou o lançamento do Bicasso, que é um produto de inteligência artificial que pode ser usado para transformar visões criativas em NFTs através da inteligência artificial. E agora o criador dessa sistemática está dizendo que a Binance teria roubado a sua ideia. E o valor de mercado da BUSD, a stablecoin nativa da Binance, da CeFi Binance, já perdeu mais de 45% do seu market cap em meio ao FUD e às investidas dos órgãos fiscalizadores norte-americanos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a semana começa com relatório de empregos nos Estados Unidos e declaração do Jerome Powell.
Vamos ver como o mercado vai reagir. O mercado imobiliário norte-americano continua desmoronando sob o peso de taxas de hipoteca mais altas e acessibilidade mínima ao crédito. O preço dos imóveis continua desabando nos Estados Unidos. Muitos empreiteiros já começam a reportar que mal conseguem pagar os custos e não há compradores suficientes. Enfim, gente, isso pode iniciar um crash na economia norte-americana. E o Congresso Nacional do Povo Chinês começou nesse domingo e a primeira meta econômica já foi fixada num crescimento anual de 5% ao ano. Seria um crescimento maior que o crescimento do ano passado, por exemplo, pós-Covid, mas menor que o crescimento da última década. Vamos ver como termina o relatório final do Congresso Nacional do Povo Chinês, que teve início nesse domingo. Gente, a BTC segue caminhando dentro de uma cunha triangular aqui no diário, tá se aproximando do bico, perdendo amplitude movimentacional. Essa madrugada teve uma movimentação muito interessante. Todos os sinais fecharam no gain e agora eu vou esperar um ponto seguro aqui para ofertar sinais na sala e também no copy trade. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, BNB e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.